Olá, irmãos. Nesse vídeo eu quero falar de um tema muito importante. Em Apocalipse está escrito que o profeta João viu 3 espíritos imundos sair. Um da boca da besta, um da boca do falso profeta e um da boca do espiritismo. Esses 3 espíritos imundos eles faziam sinais e maravilhas. Então eu quero falar para os irmãos que nós que somos adventistas do 7º dia, nós devemos nos preparar, porque a nossa fé vai ser provada com milagres. Nós vamos ver pessoas sendo curadas à nossa vista. Agora, qual é a prova que esse milagre é de Deus ou não? É se aquela pessoa guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus. Nem adianta a pessoa vir com milagres, fazer coxa, dar um monte de coisa, se ele não guardar os mandamentos de Deus. Porque a Bíblia já nos alertou que isso acontece nos últimos dias. Quando Jesus vier, eles vão dizer: Senhor, fizemos muitos milagres em teu nome. Jesus vai dizer: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a pessoa pode fazer o que quiser. Se não obedecer à lei de Deus, não é de Deus. Então nós estamos vivendo um período que essas coisas estão acontecendo. Deus já me revelou em sonho que ia começar o período dos falsos milagres agora, né? Então a gente está começando a ver as coisas acontecer. Agora surgiu aí um pastor Dana, né, lá nos Estados Unidos, tendo sonhos. E nesse sonho dele ele revela que teve várias visões de tudo que está acontecendo. Irmãos, mas isso é maravilhoso? Se quando por trás está Satanás? Para mim não importa se o sonho dele se cumpre ou não. O importante é que não é de Deus. Como eu sei que o sonho do pastor Dana não é de Deus? Pelo que ele próprio falou. Lá no vídeo dele, ele alerta as pessoas para comprar armas, comprar munições, para acumular ouro e prata, né? Coisa que a gente vê que não é de Deus. Além disso, pelo que eu entendi, ele nem é guardador do sábado, né? Então, irmãos, para vocês verem como não é as coisas. Muitas pessoas que creem na mensagem adventista estão apoiando esse pastor. Estão mostrando os seus vídeos, achando que é um homem de Deus, achando que essas revelações são de Deus. Pastor americano Dana Convestone, ele teve sonhos assustadores de eventos que ocorreriam em 2020. Foram 3 sonhos específicos, começando em dezembro de 2019 e 2 no mês de junho de 2020. O sonho de dezembro de 2019 foi sobre o coronavírus. Nesse sonho ele recebeu a revelação que detalhava nos mínimos detalhes todo o evento do coronavírus a partir do mês de março. Nos 2 últimos sonhos, que terá o seu desfecho no mês de dezembro de 2020, ele revela acontecimentos assustadores ocorrendo nos Estados Unidos, como fome, guerra, caos fatal. Ouça as revelações do pastor Dana Convestone, dublado por mim, Aurélio Gomes. Gostaríamos de partilhar convosco um sonho that someone in the United States had que alguém nos Estados Unidos teve, from a different church. de uma outra igreja. It was a pastor. Foi um pastor. All right. Deus disse que logo antes da volta de Jesus ele daria sonhos e visões. And we believe that this dream that this pastor had, we believe that God gave it. E acreditamos que o sonho que teve este pastor, Deus tenha dado esse sonho. Irmãos, isso aí mostra que o povo que guarda o sábado não estão preparados para a hora da tentação que está para vir sobre todo mundo. Você já pensou? Agora, só porque aparece um pastor dizendo que teve sonho do que está acontecendo, os guardadores do sábado aceitam, né? Ainda mais quando ele vê agora os coxos serem curados, as pessoas enfermas se levantar das cadeiras de rodas e tudo mais. Quando eles veem isso, será que eles vão resistir a essa prova? Isso aí demonstra a fragilidade do povo que diz que conhece a verdade. Irmãos, eu quero dar um recado para vocês, muito importante. Cuidado com os movimentos. Esses movimentos que saem da igreja adventista, antes da época, Deus me mostrou em sonho que eles vão ser usados para dar o falso autoclamor. Eu já contei aqui para vocês um dia que eu sonhei que tinha um velhinho falando assim: Jesus está voltando. E ele falava isso no meu ouvido: Jesus está voltando, te prepare. Então eu olhei nos olhos daquele velhinho e eu vi muita maldade. Eu vi que ele era uma pessoa má. Então eu fiz uma pergunta para ele se ele cria que o decreto dominical ia sair naquele período que eu estava crendo.
E quando eu fiz essa pergunta, ele se zangou. E ele disse que ele não era como aquela minha irmã, né? Com certeza falando de Ellen White. Ele era como o diabo. Na verdade, ele era o diabo. Então ele disse isso e sumiu. Ele virou tipo assim um morcego e sumiu. Então eu entendi, irmãos, que Deus estava me alertando através desse sonho que o diabo ia usar alguém para pregar somente a volta de Jesus. A vision some time ago Eu tive uma visão há algum tempo atrás that the Lord has given me this vision that I should only speak about Jesus' soon return. na qual Deus me deu esta visão de que eu deveria falar somente da breve volta de Jesus. So this is my subject, my theme wherever I go is only about the second coming of Jesus. Então este é o meu tema, onde quer que eu vá, falar somente da breve volta de Jesus. Where we are here, people know that Jesus is soon to come. Porque isto foi a visão que Deus me deu de falar, de avisar as pessoas de que Jesus está muito próximo a voltar. There are many more other important subjects, but I'm not dealing with that. I'm only dealing with the second coming of Jesus for people to get ready. Há muitos outros tópicos e temas importantes para falar, mas não é disso que agora eu falo, que é isso que Deus me disse para falar, mas sim da volta de Jesus, porque para as pessoas se prepararem para esse dia. And so my friends, Porque quando sair o decreto dominical, vai ter o alto clamor, desmascarando o papado, falando que o papado é a besta, que as igrejas protestantes que se uniram com o papado é a imagem da besta, e que o domingo é o sinal da besta. Mas então vai ter um falso autoclamor, pregando somente a volta de Jesus. E como a volta de Jesus é uma mensagem popular, é uma mensagem agradável, que todo mundo gosta, então vai parecer um movimento mais ainda eficaz do que o verdadeiro, né? Então eu quero avisar para vocês, se sai desses movimentos, porque eles vão ser usados para pregar o falso autoclamor, pregando que Jesus está voltando, somente isso, e não querendo pregar a mensagem do terceiro anjo. Para isso, irmãos, o inimigo já escolheu uma pessoa. Teve uma pessoa aí, um irmão aí de um movimento, que o inimigo apareceu para ele dizendo que era Jesus, e falando que queria que ele pregasse somente a volta de Jesus. Então, irmãos, isso eu quero alertar para vocês, porque essa mensagem vai tentar atrapalhar a mensagem de Deus. Quando sair a lei dominical, como eu já falei, vai ter o dispersamento de 144 mil, pregando o autoclamor verdadeiro, avisando que o papado é a besta e que a lei dominical é o sinal da besta. Mas vai ter o falso autoclamor, pregando somente a volta de Jesus, que Jesus está voltando, te preparem. E isso aí vai trazer um grande atrapalho para a obra de Deus. Muitas pessoas vão querer passar para o lado desse achando que eles estão mais certos do que o outro, porque essa mensagem é popular, ela não traz perseguição. Então eles vão achar que nós estamos procurando perseguição, nós estamos procurando trazer perseguição para nós, antecipar a perseguição, e a mensagem de pregar é a outra, né? É a volta de Jesus, porque é uma mensagem que todo mundo se agrada. Então, irmãos, é isso que eu queria avisar para vocês, muito cuidado com esses movimentos. Todos os movimentos que saíram da igreja adventista, Deus me mostrou que eles não foram chamados, eles correram na frente. E a igreja adventista também, ela agora não é mais a igreja de Deus. Ela foi rejeitada em 11 de janeiro. E Deus não está mais com ela. Agora mesmo, nesses últimos dias, eu tive um sonho, né? Porque eu nunca tinha, assim, declarado totalmente assim, a rejeição da igreja adventista, por temor, por ela ser da profecia. Então eu tive um sonho sobre este assunto, né? Que eu estava com temor, querendo levar honras ainda para ela, por ela ser da profecia. Então veio a mensagem para mim, ela já foi rejeitada. Então a igreja adventista ela já foi rejeitada. De agora para frente, ela vai trabalhar somente para botar a lei dominical. É como a gente está vendo agora, o decreto dominical vai sair agora em prática nos Estados Unidos, com o nome de Lei da Liberdade Religiosa. Essa lei da liberdade religiosa, ela é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eles vão ser nossos piores inimigos. É a própria Igreja Adventista que vai perseguir o povo de Deus. Irmãos, esses jesuítas, eles são muito satânicos. Eles têm uma cabeça enorme para pensar. Olha, o que eles pensaram? Nossa, a Igreja Adventista afirma
que vai sofrer uma perseguição. E que tal agora eu colocar para ela própria perseguir? A Igreja Adventista afirma que vai vir um decreto dominical. E que tal colocar para ela mesmo colocar esse decreto dominical? Eles não vão perceber. E assim eles fizeram. Os jesuítas se infiltraram na Igreja Adventista e lá eles fizeram a lei da liberdade religiosa, né? E por essa lei eles vão colocar o decreto dominical. E o povo adventista não vão ver esse decreto dominical porque vem da própria igreja. O decreto não vai vir com o nome de decreto dominical. Ele vai vir o direito para todas as religiões. Ou seja, eles vão vir dizendo que está defendendo todas as religiões. Vai fechar os domingos somente porque a maioria do povo guarda o domingo. Mas não é decreto dominical. É apenas porque o povo guarda o domingo, então vai ter que se fechar domingo as lojas. Mas quem guardar o sábado vai continuar tendo seus direitos. Quem guardar a sexta-feira também. Então com isso o povo vão ficar cegos e não vão compreender que ele é dominical. Mas eles vão colocar esse decreto dominical e vão fechar tudo aos domingos. E com poucos tempos, acho que com um ano mais ou menos após, aí é que eles colocam uma lei contra os guardadores do sábado. Por que eles vão colocar essa lei contra os guardadores do sábado? É porque o povo de Deus vão pregar mensagem avisando que o domingo é a marca da besta. Aí isso vai ir a eles e eles vão falar, já que vocês não querem dar liberdade para os outros, por vocês também não vão ter. Aí eles vão colocar uma lei contra os guardadores do sábado, né? E a culpa vai cair tudo sobre nós. Os adventistas vão falar, se não fosse vocês, não vinha perseguição nenhuma. Porque isso não é decreto dominical. Isso é apenas uma lei para as empresas se fechar por causa da lei da liberdade religiosa. Como a maioria das pessoas guarda o domingo, então as empresas têm que se fechar domingo. Mas não é decreto dominical. Porque na mente deles o decreto dominical tem que vir perseguindo. E não é assim, irmãos. O decreto dominical não vai vir perseguindo ninguém. O decreto dominical vai vir uma lei somente para as empresas fechar. Mas ninguém vai perseguir ninguém. A perseguição vai vir porque nós vamos dar o aviso, avisando que o domingo é a marca da besta. Aí isso vai ir a eles. E eles vão dizer, se vocês não querem dar liberdade para os outros, pois vocês também não vão ter liberdade. Então eles pegam e fazem uma lei contra os guardadores do sábado. Então é dessa forma. Então que Deus possa nos abençoar, não só hoje, mas eternamente. Amém. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje.